Senhor Jesus, pessoal do Meet, amém. Pessoal do YouTube, do Instagram, do Facebook, amém. Pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje parece uma aula grande, né? Porque eu coloquei separado como se fossem 4 capítulos, mas a verdade é que a gente vai estudar quase três capítulos, né? Tem um capítulo ali que não é ele inteiro, né? Então, o livro de Crônicas a gente vai estudar inteiro, mais ou menos ali o livro do segundo livro de Reis, capítulo 8, um trechinho ali não é tão grande, e uns 10 versículos ali, finalizando o primeiro livro de Reis. Não é tão grande, tá? Mas a história é a mesma, tá? Então convém a gente estudar tudo junto, por isso que a gente vai fazer hoje. Não vai ficar tão extensa a aula, porque é uma história só, tá? Então hoje a gente vai finalizar o reinado de Josafá, tá? Então hoje Josafá vai morrer na história e o filho dele reina, tá? Então quem é o filho dele? Jeorão. Jeorão é aquele que foi casado com Atalia. Quem é Atalia? Atalia é a filha de Jezabel e de Acabe. Então já imagina a peça, né? E o que acontece? A Bíblia diz que Jeorão foi a decepção de Deus para Judá. Deus ficou tão irritado, mas tão irritado, né, durante o reinado de Jeorão, que Deus queria até exterminar o povo de Judá. Deus queria acabar com aquele reino sul. E a Bíblia diz que Deus só não acabou por amor a Davi. O próprio Deus diz isso, né, na Bíblia. O próprio Deus diz isso. Nossa, eu estou tão irritado, mas tão irritado com Judá, que a minha vontade era deixar todo mundo, exterminar todo mundo, deixar todo mundo ser entregue a outras nações sofrerem, né, como o Reino Norte tem sofrido, deixar eles sofrerem. Mas eu não vou fazer isso, por amor a Davi. Adriano Carvalho, amém, a paz do Senhor Jesus, por amor a Davi eu não vou fazer isso. Uau! Esse capítulo de hoje, né, os capítulos de hoje, a gente vai estudar essa fase, tá? A gente lembra que lá no Reino Norte continua Jorão reinando, tá? Francisco, boa noite. Lá no Reino Norte continua Jorão reinando, tá? Então Jorão, filho de Acabe e de Jezabel, irmão de Acasias, continua reinando, tá? Então Josafá hoje a gente vai ver que ele vai morrer. Quem vai reinar hoje vai ser Jeorão, o filho de Josafá. E hoje a gente vai ver a morte também de Jeorão. Então a gente vai ver todo o reinado de Jeorão hoje. Hoje a gente vai terminar um reinado aí, tá bom? Amém. E a gente vai finalizar mais um livro hoje, né? Faltavam uns 10 versículos ali pra gente finalizar o primeiro livro de Reis. E hoje a gente vai finalizar. Então, hoje a gente vai terminar o nosso 15º livro, né? Hoje à noite, terminando a aula, a gente vai poder dizer que já estudamos, já lemos 15 livros da Bíblia. Glória a Deus. Amém, tá? Então, hoje a gente vai finalizar. Amém. A música que a gente ouviu hoje se chama É Ele, tá? Eu achei como Drops, né? Quem canta é Drops e o nome da música é Ele. Uau! Uma música que falou muito comigo, né? Hoje eu fiquei meio depressiva, me bateu meio uma depressão. Às vezes bate isso na gente, né, gente? Apesar da gente ser cristão, né? A nossa carne não renasceu, a nossa carne não mudou, né? Nosso espírito sim, mas a carne não. Então a carne continua sentindo os sentimentos humanos, né? Sentimento de frustração, sentimento de ciúme, sentimento de inveja. E isso não é pecado, né? Não é pecado sentir. Pecado é o que a gente faz com o que a gente sente, né? Pecado não é sentir ciúme, mas é o que eu vou fazer com aquilo que eu tô sentindo. Aí sim pode ser um pecado, né? Pecado não foi o que Caim sentiu, né? Mas pecado foi Caim não ter dominado o sentimento, né? E Deus falava, ó, domine isso daí, né? Deus não falou, ó, isso daí é pecado que você tá sentindo. Não, Deus falou, domine isso daí. Porque se isso te dominar, vai ser pro teu mal, né? Então, hoje eu fiquei meio depressiva, né? Hoje me veio assim, né? Eu tenho algumas limitações, né? Vocês sabem, né? Por causa da doença, eu trato uma doença degenerativa. E eu não tenho parte do meu pulmão e eu tenho algumas sequelas musculares, né? Então eu tenho algumas limitações musculares também, além da parte pulmonar. E eu fiquei meio depressiva hoje, né? Eu fiquei pensando, poxa, mas o tempo tá passando, eu tô envelhecendo, a vida tá passando, né? E o que eu tenho feito? Ai, minha cabeça, que doida, né? E o que eu tenho feito, Deus, meu Deus, minha vida. Daqui a pouco eu vou olhar no espelho e eu vou estar velhinha, né? Eu já tô cheia de cabelo branco, falei, meu Deus, daqui a pouco eu vou estar velhinha e o que eu fiz da minha vida, né? E caramba, essa música foi um tapa na minha cara, né? Aí eu tava aqui hoje arrumando meu quarto
Aí eu pus uma lista em playlist e tocou essa música, né? E caramba, essa música não tava na minha cara. E essa música é isso, né? Fala, é, é ele, é por ele, né? Que eu tenho gastado a minha vida, né? Perdendo tudo por amor e com alegria. Porque ele virá, eu sei que ele virá. Soberano, né? Em poder ele virá, né? E consigo ele traz a sua recompensa. Caramba, eu falei, caramba, eu tô vivendo bem, eu tô vivendo bem, eu tô vivendo por ele, né? Eu tenho feito muito, parece que eu não tenho feito nada, né? Porque eu fico dentro da minha casa, né? Eu não tenho a disposição de sair muito, né? Às vezes eu não fico bem, eu fico muito cansada, gente. Às vezes, esses dias, meu marido, coitado, ele me chamou pra sair pra gente ir numa padaria que era uma meia hora andando. Eu passei mal, meu pulmão não aguentou. E aí, eu, às vezes dá uma depressãozinha, né? Às vezes a gente fica pensando, poxa, né? Mas não, eu tenho vivido bem. Essa música foi um tapa na minha cara, eu acordei, né? Eu tenho vivido por ele. Caramba, eu tenho feito algo sim, né? Eu tenho vivido por ele. Amém, amém. Foi um desabafo isso, gente. Amém, amém, amém. Então agora eu vou fazer a oração. Amém. A gente vai lembrar qual é o momento histórico que está sendo vivido, tá bom? E vamos estudar aí esses capítulos aí, maratonar aí hoje. Glória a Deus. Hoje a gente vai aprender bastante historicamente, né? E amém. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai entrar aí no livro de Amós, gente. A gente já tá chegando ali no profeta Amós. Glória a Deus. Amém. Amém. Vou orar agora. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Amém. Meu Senhor, que o Senhor venha, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus, falar conosco. Se revela a cada um de nós, Pai. A tua palavra tem efeito, Senhor. A tua palavra surte efeitos sobre nós. Ela entra sobre cada um de nós como uma faca, mais penetrante do que uma faca de dois gumes. E ela entra nos rasgando, nos convencendo de tudo aquilo que nós precisamos mudar. E que assim seja. Que a tua palavra penetre em cada um de nós, nos trazendo a consciência aos nossos pecados, nos levando à verdadeira transformação e arrependimento. Pai, amém. Que venhamos, meu Deus, a buscar a tua face, que venhamos a buscar a tua presença, que venhamos a ser transformados pelo teu poder, que venhamos a ser exemplo nessa terra, para que quando alguém olhar para nós, vejam a ti, vejam a Cristo. Assim como Paulo dizia, querem conhecer quem Cristo é, vejam a mim. Amém. Que possamos um dia chegar nesse nível e falar isso para alguém. Você quer saber como Cristo era? É só ver o que eu faço. Amém, Deus, amém. Oh, meu Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina a obediência. Nos ensina os teus mandamentos, os teus preceitos, as tuas ordens, porque se nós tivermos consciência, meu Deus, das tuas palavras, nós não nos desviaremos dela. Nós cumpriremos a tua vontade, porque nós temos prazer em ti. Nós buscamos a tua face, nós queremos, meu Deus, a tua presença, porque só o Senhor nos sacia, só o Senhor nos dá aquilo que é necessário para a nossa alma. Só o Senhor nos consola, só o Senhor nos traz paz, só o Senhor nos traz alegria, Pai. Então, meu Deus, que o Senhor venha e nos transforme, porque só o Senhor consegue preencher aquilo que lá dentro dói. Então, meu Deus, nos ajuda em nossa dor, nos ajuda, meu Deus, naquilo que nos faz chorar, nos faz sofrer, nos faz ficar deprimidos, tristes, ansiosos. Que o Senhor venha nos ajudar nisso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Nos ensina, Pai, amém. Que venhamos a, meu Deus, compreender que a nossa fé só é aumentada pelo ouvir a tua palavra, não há uma outra forma. Que venhamos a entender isso para que venhamos a ouvir mais a tua palavra, que venhamos a buscar mais a ti, que venhamos a te conhecer mais, porque nós só confiamos naquele que nós conhecemos.
Que venhamos a ter isso em mente, Pai, para que venhamos a ler mais a Tua palavra. Que venhamos a ter, meu Deus, a mesma disposição que nós tínhamos para o mundo, que venhamos a ter, meu Deus, para o Teu reino, como a Tua palavra diz. A mesma disposição que nós tínhamos para as coisas do mundo, nós temos que dar para Ti. Que venhamos a compreender isso. Que venhamos a Te buscar incansavelmente. Que venhamos a ter a sede que Moisés tinha. Que quanto mais ele tinha, meu Deus, a Tua glória resplandecia naquele homem. Mas aquele homem não se saciava, aquele homem queria mais. Aquele homem queria ver a Tua face como ela é. Uau! Que venhamos a ter essa sede de Moisés. Quanto mais ele tem, mais ele quer de Ti. Mais ele quer a Tua presença, mais ele quer contemplar a Tua face. Amém. Que venhamos a compreender que o maior presente que nós temos e que nós podemos ter é a oportunidade de poder contemplar a Tua face, Senhor. Não são as recompensas que o Senhor nos dará, não é o galardão, não é uma vida sem tristeza, sem luto, sem morte, uma vida em um reino de paz e justiça. Mas o que nós devemos ansiar é por contemplar a Tua face, Deus. Amém. Que venhamos a ter um amor genuíno, aquele primeiro amor, Pai. Que venhamos a Te buscar com esse amor. Amém, Deus. Oh, meu Senhor, que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. A Tua palavra diz que o Senhor reconhece a nossa condição, o Senhor sabe que nós somos feitos do pó. E é por isso que o Senhor nos ouve quando nós clamamos a Ti com um coração sincero. É por isso que o Senhor nos perdoa quando verdadeiramente nos arrependemos. E é por isso que o Senhor habita em nós quando verdadeiramente buscamos a transformação. Meu Deus, vem e nos transforma. Transforma a nossa mente para que venhamos a pensar diferente, que não venhamos a pensar como escravos, mas que venhamos a pensar como livres, que venhamos a pensar como Teus servos, Pai. Porque se há uma servidão, é somente a Ti, e a Tua servidão é leve. A Tua servidão não é como a servidão do mundo. E por isso nós temos prazer em Te servir, Pai. Amém. Que o Senhor nos use de forma extraordinária para o Teu reino, Pai. Amém. Que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Que nós diminuamos para que o Senhor cresça, Pai. Amém. Ó Senhor, que voltemos os nossos olhos às coisas do Seu reino, às coisas dos céus e não às coisas deste mundo. Que não venhamos, meu Deus, a contemplar e nos ver parados diante da maldade desse mundo, diante das abominações deste mundo, mas que venhamos a focar a nossa vista, a nossa esperança e os nossos olhos no que é Teu, Deus. Amém. O Senhor nos ensina, Pai, nos ensina os Teus caminhos, nos ensina a Tua verdade, Senhor, para que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que andemos no Teu caminho. Deus, que o Senhor, pela Sua infinita misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, que o Senhor nos conduza nessa caminhada. Que o Senhor venha, meu Deus, e nos leve pelo braço. Porque se o Senhor, meu Deus, estiver conosco, nós nada temeremos. Nós não temeremos mal algum, porque o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o socorro sempre presente na angústia. Glória a Deus por isso. Se o Senhor vier conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, Pai. Não importa, Pai, o caminho, só queremos a Tua presença. Assim como Moisés, quando o Senhor disse para ele que o Senhor não iria com aquele povo para Canaã, Moisés disse, então eu abro mão de Canaã, eu prefiro morrer contigo aqui nesse deserto, a perder a Tua presença. Amém, Deus. E é isso que nós queremos, a Tua presença, Pai. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, Deus, assim como já é feita nos céus.
que ela seja feita em nossas vidas, que os seus planos se realizem sobre nós, porque eles não podem ser frustrados, Pai. Que o Senhor também, em o nome de Jesus, pela sua graça e misericórdia, abençoe os projetos de nossas mãos. Amém, Deus. Que o Senhor nos livre de todo mal, nos proteja, Pai, de todo o ataque do maligno. Que o Senhor nos conceda, Pai, as tuas bênçãos sem medida, Senhor, em o nome de Jesus. Que todas as boas palavras que o Senhor um dia disse, que todas as boas promessas que o Senhor um dia fez, para todos aqueles que te temem, para todos aqueles que te buscam, para todos aqueles que te servem, para todos aqueles que te obedecem, que todas essas boas promessas, que todas essas boas palavras se cumpram sobre nós, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, em o nome de Jesus, sondar os nossos corações e realizar os desejos da nossa alma. A tua palavra diz que o Senhor é um Pai, não é só um Deus, mas o Senhor é um Pai que tem prazer em dar o que o seu filho pede. A tua palavra também diz que nós somos feitos seus filhos através de Cristo. Então, meu Deus, em nome de Jesus, sonda os nossos corações. Oh, meu Deus, e realiza os desejos da nossa alma. A tua palavra diz que o Senhor é capaz de saber o que falar, o que vamos falar e o que desejamos antes mesmo de nós abrirmos a boca. A tua palavra diz que o Senhor sabe mais do que nós mesmos, do que nós desejamos e precisamos. A tua palavra diz que o Senhor é capaz de desvendar até mesmo aquilo que não dissemos. O Senhor é capaz de desvendar até mesmo as nossas lágrimas, os nossos gemidos. Até mesmo a oração sem palavras, o Senhor desvenda. Então, meu Deus, em nome de Jesus, desvenda todas as nossas orações. Principalmente aquelas feitas às lágrimas, aquelas feitas em gemidos, Pai. Em nome de Jesus, ouve cada uma delas, Senhor. E realize os desejos do nosso coração. Perdoa, Pai, se nos expressamos mal em palavras, porque a tua palavra diz, às vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Mas, meu Deus, perdoa, Pai, e nos ensina a pedir, nos ensina a falar contigo, Pai. Amém. Nos ensina a termos intimidade contigo, Pai. Amém. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa casa, abençoe os nossos familiares, os nossos parentes, Pai. A tua palavra diz que um justo santifica a tua casa. A tua palavra diz que Ló era abençoado de tabela por andar com Abraão. Então, meu Deus, que o Senhor abençoe de tabela, em nome de Jesus, aqueles que andarem conosco, Pai. Que eles também recebam da bênção que está sobre nós. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia deles, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor se compadeça de nós. Amém, Deus. Amém. Porque nós reconhecemos que há um nível diferente de intercessão, há um nível diferente de compaixão, Pai. Então, meu Deus, todas aquelas orações que nós fizemos intercedendo por alguém, nós pedimos hoje que o Senhor ouça por compaixão a nós mesmos, Pai, por amor a nós, que somos seus filhos, que o Senhor ouça cada uma dessas orações. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém, amém. Então, gente, hoje, né, a gente vai falar bastante aqui sobre Jeorão, né? Vamos falar um pouquinho sobre Josafá e bastante sobre Jeorão, né? Então, vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história, tá? A gente lembra que lá no Reino Norte está Jorão. Vai ficar meio confuso agora, né? Vai ficar Jorão no Reino Norte e no Reino Sul Jeorão. É isso mesmo. Lá no Reino Norte está Jorão. Quem é Jorão? Jorão é o irmão de Acasias e filho de Acabe e de Jezabel, tá? Então ele tá lá no Reino Norte, Jorão, né? A gente lembra que o profeta é Eliseu, tá? Lá do Reino Norte, né? E também ele atua ali no Reino Sul.
E lá no Reino Sul, quem está lá agora no Reino Sul? Josafá, tá? Então, a gente está nesse contexto, onde Josafá está no Reino Sul, já nos últimos anos dele de reinado, e lá no Reino Norte está Jorão. Então, a gente lembra, né, que vamos ter que voltar um pouquinho na história no tempo de Elias. Lembra que quando Elias, né, ele teve aqueles 3 anos de seca, né? Então Deus falou: Elias, volta, que agora acabou a seca. Lembra, né? Quando Elias voltou, que a seca havia acabado, a gente lembra que Elias mandou matar os 400 profetas de Baal, certo? E Elias mandou matar, né? A gente lembra que Elias ergueu um altar ali para Deus, caiu fogo do céu, consumiu o altar, a gente já falou sobre isso, né? Foi extraordinário. E então a gente lembra que Elias matou os 400 profetas. Então Jezabel soube disso e falou que ia matar Elias no dia seguinte. Mandou um mensageiro, né? A gente já falou sobre isso também. Lembra que Elias sentiu medo? Aí Elias sentiu medo e Elias fugiu. E Elias foi para uma caverna e fugiu de Jezabel. E nessa caverna Deus veio visitar Elias, lembra? Primeiro passou um terremoto, aí Deus não estava nele. Passou fogo, Deus não estava nele, né? E então Deus veio através de um sussurro. Então a gente lembra que quando Deus chegou, né? Deus falou: "O que você está fazendo aí, Elias?", né? Elias falou: "Ah, eu tô aqui porque eu quero morrer. Me mata logo, Deus. Se é para Jezabel me encontrar e ela me matar, me mata o Senhor. Ah, meu Deus, só sobrou eu, só eu te sirvo, Deus. Então, porque eu ainda tô aqui, me mata logo. Se o Senhor permitiu que todos os outros profetas morressem, se o Senhor permitiu que as outras pessoas que te servem, que te adoram, morressem, então por que que o Senhor me deixou vivo? Me mata também, né? Me mata logo, né? Então, Elias tinha falado isso. E lembra o que Deus falou? Deus havia falado o seguinte para Elias. Deus havia falado assim: eu vou mandar a vingança contra a casa de Acabe. Você vai lá ungir Hazael, porque Hazael vai virar rei da Síria. E você também vai lá ungir Jeú, porque Jeú vai se tornar rei no lugar da descendência de Acabe. E você também vai ungir Eliseu, porque Eliseu vai ficar no teu lugar agora. Lembra disso? E então Deus havia falado, né, que ele já havia dado ali um julgamento sobre a casa de Acabe e que esse julgamento viria através de Hazael, através de Jeú e através de Eliseu. Deus falou: Hazael vai vir e vai matar a descendência de Acabe. O que sobrar que Hazael não matou, Jeú vai matar. O que Jeú não matar, o que sobrar, Eliseu vai matar. Mas todo mundo vai morrer. Deus havia falado isso. E, gente, até agora isso não tem se cumprido, né? Até agora, cadê Hazael? Cadê Jeú, né? Eliseu surgiu, mas cadê Hazael e Jeú? Eles vão surgir agora, tá? Então, agora chegou o momento da descendência de Acabe morrer. E a gente vai ver isso, tá? Essa passagem que eu tô falando aqui, que Deus fala com Elias, né? Foi no primeiro livro de Reis, capítulo 19, que a gente estudou, tá bom? Só para passar. Então, agora a gente vai para o segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 7 até o versículo 16, tá? Repetindo, segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 7 até o versículo 16. Aí diz que depois de todas essas coisas, né? Depois do quê? De que coisas, né? Da fome. Lembra que havia tido fome lá no Reino Norte, né? Havia uma fome de 7 anos, né? Teve uma fome de 7 anos, né? O negócio foi feio ali, né? Houve um cerco ainda ali, né? A Síria fez um cerco ali, tudo. E a gente lembra que a fome foi bem extrema, né? Mas depois Deus foi e mandou ali um milagre dele. A Síria foi embora sem luta, não teve nem que lutar, né? Eles ouviram um barulho, acharam que era o exército egípcio e os heteus vindo, né? E fugiram, foram embora. E ainda deixaram um monte de coisa, lembra? Deixaram comida, deixaram armas, deixaram roupa, deixaram um monte de coisa. Depois disso, né? Que tudo se restaurou ali, tudo estava ok. Depois disso, depois que a Síria estava quieta, a Síria não veio mais atordoar ali o Reino Norte, né? Depois disso, o que que aconteceu? Eliseu, o profeta Eliseu, né? Depois daquela questão de Naamã, lembra? Depois de Gease, né? Então, depois disso tudo, Eliseu decidiu
perambular pela Síria. Ele foi andar lá no território da Síria, né? Então Eliseu foi andar ali por Damasco. Então, diz que quando Eliseu estava andando ali por Damasco, o rei da Síria, o Ben-Hadad, né? Ele estava doente. E falaram lá pro rei, né? O rei estava doente e o profeta Eliseu estava andando ali pelo território da Síria, ali por Damasco, e foram avisar Ben-Hadad. E falaram para Ben-Hadad, ô Ben-Hadad, ô rei, o profeta Eliseu, lá do reino de Israel, tá aqui, tá andando aqui nas suas terras, né? Então, quando Ben-Hadad soube disso, no versículo 2 diz que Ben-Hadad falou, não, peraí, leva bastante presente para ele, né? Leva bastante presente digno de rei, leva para ele e pergunta para ele se eu vou melhorar dessa doença. Vamos entender o que está acontecendo aqui, gente? A gente lembra que esse rei conhece Eliseu. Como é que ele conhece Eliseu? Porque Eliseu curou Naamã, né? É claro, Deus curou Naamã através de Eliseu. Então ele sabia disso. Lembra? Então ele já sabia que Eliseu realmente tinha um contato extraordinário com Deus. Não é à toa que ele fala, leve muitos presentes. Ele mandou levar muitos presentes, a gente vai ver. É muito, muito mesmo. Presente, acho que a rainha de Sabá levava para Salomão, entendeu? Era presente nesse nível, era muito presente ele vai dar. Para você ver a estima de Eliseu para esse rei, né? Eliseu era muito estimado, né? Para esse rei. Por quê? Porque esse rei sabia do que havia acontecido ali com Naamã. Então, diz que ele foi e mandou vários presentes e mandou perguntar se ele ia sarar daquela doença. Aí, o funcionário dele, Hazael, que é o personagem importante aqui da história, tá? Pra gente, a gente tem que prestar atenção nesse nome. Então, Hazael foi lá se encontrar com Eliseu. E ele levou consigo, né, 40 camelos. E os 40 camelos, ele ia dar para Eliseu os 40 camelos. Gente, que não é qualquer coisa, viu? Camelo era caro. Camelo não era burro, não. Camelo era caro. A gente falou sobre a importância do camelo quando a gente estudou lá sobre Jacó, né? Se eu não me engano, foi sobre Jacó ou Isaac. A gente falou sobre camelo. Então, camelo, gente, era caro. Era caro, caro, caro. Era coisa que só rico tinha, né? E ele ia dar 40 camelos para Eliseu. Era um presente de rei. Além de dar 40 camelos para Eliseu, os 40 camelos estavam carregados das coisas mais finas da Síria. Das coisas mais finas que tinham em Damasco. Dos melhores panos, dos melhores perfumes, era tudo melhor. E estavam carregados 40 camelos. Olha para você ver o nível da estima que o rei tinha para com Eliseu, né? Por causa do que aconteceu com Naamã. Então diz, né, que o Hazael encontrou ali Eliseu. E quando ele encontrou Eliseu, o Hazael perguntou, olha, o teu filho Ben-Hadad, né? Você vê que aqui ele coloca o rei, né, em submissão a Eliseu. O rei se colocou abaixo de Eliseu. É nesse nível. O rei se colocou abaixo de Eliseu. Engraçado que o rei da Síria reconhecia, né, que Eliseu era um profeta de Deus e queria ouvi-lo, né? Mas o rei lá de Israel não queria ouvir, né? Não reconhecia, né? Mas o da Síria reconheceu, depois do que aconteceu com Naamã. Então, Hazael encontrou ali, né, Eliseu e falou, olha, o teu filho, né, ele se submete a você, né? O que você falar tá falado, é nesse nível. Como filho é com o pai, né? Não preciso ter lógica, não preciso aceitar, falou que tá falado. Então, o teu filho, né, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele me enviou até você e ele quer perguntar para você o seguinte, ele vai sarar dessa doença que ele tá? Então, Eliseu olhou para Hazael e falou, vai lá e diz para ele que ele vai sarar. Diz para ele que com certeza ele vai sarar. Mas Deus me mostrou que ele vai morrer. Aqui Eliseu estava querendo dizer, ele vai sarar dessa doença, mas ele vai morrer, mas não é dessa doença, ele vai morrer de outra coisa. É isso que Eliseu está querendo dizer, né? Mas fala para ele que ele vai sarar. A pergunta dele foi se ele ia sarar da doença. E Eliseu não está mentindo, ele ia sarar da doença. Não é a doença que vai matar ele, é uma outra coisa que vai matar ele. E Eliseu fala isso para Hazael. Diz para ele que com certeza ele vai sarar da doença. Mas Deus está me mostrando que ele vai morrer de outra coisa.
Então, no versículo 11, né, diz que depois disso, Eliseu ficou parado, olhando para Hazael. E ele parava olhando para Hazael, ele não tirava o olho de Hazael. E ele olhou tanto para Hazael que Hazael ficou sem graça. Hazael começou a ficar sem jeito de tanto que Eliseu olhava para Hazael. Então, de repente, Eliseu começou a chorar, olhando para Hazael. Então, Hazael foi e falou para Eliseu: por que o senhor está chorando? O que aconteceu? E Eliseu aí que falou, né? Porque eu sei o mal que você vai fazer para os filhos de Israel. Eu sei a ruindade que você vai fazer com eles. Você vai colocar fogo nas fortalezas deles. Você vai matar os moços. Você vai esmagar as crianças. E você vai rasgar a barriga das mulheres grávidas. Então, Hazael, ao ouvir isso, né? E Eliseu chorando, né? Vendo isso tudo. Hazael olhou assim para Eliseu e falou assim: pois que é teu servo, o que sou eu, né? Eu não passo de um cão para fazer essas coisas. Como que eu vou fazer isso, né? Aí Hazael tá dizendo o quê? Quem sou eu para fazer tudo isso? Eu não tenho poder para fazer tudo isso, Eliseu. Que poder tenho eu? Eu sou ninguém no reino da Síria. Eu sou um Zé Ninguém. Quem sou eu? Não tenho autoridade nenhuma na Síria para fazer isso. Então, Eliseu responde: mas Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Então, diz que Eliseu foi embora. Aí Hazael foi e voltou lá para falar com Ben-Hadad, com o rei, né? E o rei foi e perguntou para Hazael: Hazael, e o que foi que Eliseu te disse? Eu vou curar? Eu vou morrer nessa doença? Eu vou curar? E aí? E então Hazael falou para Ben-Hadad: ó, Eliseu mandou eu falar para você que você vai ficar curado com certeza. Você não vai morrer dessa doença, não. Pode ficar tranquilo. E Hazael falou isso. Aí no dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, encheu de água, molhou o cobertor e foi lá na cama onde Ben-Hadad estava, né? Se recuperando da doença e o sufocou, né? Molhou ali na água e colocou sobre o rosto dele e sufocou ele. E assim, Ben-Hadad morreu. E Hazael virou rei da Síria. Então começou a se cumprir aqui, né, o que a gente havia visto. Uma coisa que a gente observa aqui: Elias não havia ido lá falar com Hazael. Não havia. Lembra que Deus havia falado, né? Deus havia falado: Eliseu, vai lá, né? Vai lá no rei da Síria, lá na Síria e fala que Hazael vai virar rei agora. Vai lá e unge Jeú. A gente vai ver que Elias não fez isso. Né? Eu acho que eu falei Eliseu, mas é Elias. Elias não fez isso. Elias não foi até Hazael e Elias não foi até Jeú. Que a gente vai ver que tanto Hazael quanto Jeú não sabiam disso. Eles não sabiam que eles iam virar reis. Né? Então Elias não foi falar. Elias só foi falar com Eliseu, né? Mas não foi com esses dois. Mas também não teve problema, porque não era no tempo de Elias, seria depois. Então quem fez isso? Eliseu. Tá? Então aqui no versículo 16 diz que no 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Então aqui no versículo 16 traz uma informação pra gente sobre o reino norte. Parou de falar da Síria, né? Então deu uma informaçãozinha básica aqui sobre a Síria, que houve uma mudança lá na Síria, né? Agora não é mais Ben-Hadad que é rei lá na Síria. Quem virou rei na Síria? Hazael, que é o que Deus já falou que vai acabar com a descendência de Acabe. Então, o cara já está no poder. Que Deus falou que ia acabar com a descendência de Acabe. Então, você já começa a ver a profecia de Deus ali se cumprindo. Então, agora, no versículo 16, diz que enquanto Josafá reinava, enquanto Josafá era rei, o filho dele também se tornou rei, ou seja, os dois reinavam juntos, tá? Então, ali no finalzinho do reinado de Josafá, a gente vai ver, daqui a pouco eu vou falar como eu fiz esses cálculos, nos 2, 3 últimos anos do reinado de Josafá, ele não reinou sozinho, o filho dele reinou com ele, né? Então, o filho dele ficou reinando ali com ele, para ele passando o bastão, né? Provavelmente, o filho foi reinando ali com ele, tá? Então, Josafá ainda estava vivo e Jeorão tinha virado rei também, então os dois ficavam reinando juntos. Quando que isso aconteceu? No 5º ano do reinado de Jorão,
o filho de Acabe, lá no Reino Norte. Lá no Reino Norte, quem estava reinando? Jorão, filho de Acabe, irmão de Acasias. E no 5º ano do reinado dele, Jeorão, filho de Josafá, começou a reinar com o pai. E ele ficou uns 2, 3 anos reinando com o pai, tá? Então, como que a gente faz esse cálculo para saber que eles ficaram reinando juntos por uns 2, 3 anos, tá? No segundo livro de Reis, capítulo 3, diz que Jorão, lá do Reino Norte, né, o filho de Acabe de Jezabel, ele começou a reinar no 18º ano do reinado de Josafá, tá? E a Bíblia diz que Josafá reinou por 25 anos. Então, Jorão começou no 18º ano. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, ele ainda vai reinar 8 anos, né? Então, passaram 5 anos, então ainda faltam uns 3 anos aí para Josafá reinar, tá? Então, esses 2, 3 anos aí é porque a Bíblia é meio quebrada, eles não dão o ano inteiro, né? Então, eles falam meio quebrado ali. Então, os 2, 3 anos ali ficou reinando Josafá junto com seu filho Jeorão, beleza? Então, agora a gente vai para o primeiro livro de Reis, tá? Então, a gente pula agora para o primeiro livro de Reis, para o capítulo 22, para encerrar o primeiro livro de Reis. Agora a gente vai terminar o primeiro livro de Reis. Aí diz assim no primeiro livro de Reis, capítulo 22, do versículo 41 até o versículo 51. Eu vou ler bem rapidinho, porque é só o resumo da história de Josafá, tá? Então, como Josafá vai morrer, a gente vai ver a morte de Josafá agora e Jeorão vai começar a reinar sozinho. Então, a gente vai ver esse resumão que tem aqui da história de Josafá, que a gente ainda não tinha lido, porque fala de coisas que ainda iam acontecer, a gente estava estudando. Então, agora a gente vai finalizar a história de Josafá e vai falar sobre a morte dele. E então, Jeorão vai começar a reinar sozinho, tá? Então, agora vai ficar Jorão lá no Reino Norte, filho de Acabe de Jezabel, e Jeorão reinando no Reino Sul, filho de Josafá, tá? Então, no versículo 41 do primeiro livro de Reis, capítulo 22, diz assim, e a gente vai lembrar toda a caminhada de Josafá, tá? Então, desde o momento que ele virou rei, a morte de Asa, ele virou rei, até a morte dele, tá? Então, um resumão da história dele. E diz no versículo 41, e Josafá, né, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de Acabe, tá? Versículo 42, e era Josafá da idade de 35 anos quando ele virou rei. E ele reinou por 25 anos lá em Jerusalém, né? O nome da mãe dele era Azuba, filha de Sili. Versículo 43. E ele andou nos caminhos de seu pai Asa, né? Ele não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos de Deus. A gente lembra que realmente Josafá era um rei bom, né? Deus se agradava de Josafá. O problema de Josafá eram as alianças, né? Ele era ruim com alianças. Ele fazia aliança com quem não devia fazer aliança. Era o problema dele. Ele era sempre repreendido por Deus por causa das alianças. Mas ele era um homem, né, que ele buscava cumprir a lei, né, que ele servia a Deus. Mas ele pecava por causa das alianças. Fazia aliança com o ímpio. Né? Ele ajudava o ímpio nos objetivos dos ímpios, né? Nos planos dos ímpios. E isso desagradava a Deus. E aqui no versículo 44, então, né, diz que mesmo, né, ele fazendo o que era correto diante dos olhos de Deus, exceto pelas alianças que ele fazia, né, mesmo assim, ele ainda não fazia tudo o que era certo, porque ele não tirou os altos que havia ali no reino de Judá. Ele não tirou os altares pagãos do reino de Judá. E o povo ainda ficava sacrificando incensos e ofertas, né, para esses deuses pagãos. Então, nisso ele pecou, né? Isso está dizendo aqui. Ele até tentava ser correto diante de Deus, mas ele pecou em não ter feito mais, em não ter tirado essas coisas que estavam lá, porque o povo ia lá adorar ainda e tal, né? E então, no versículo 45 diz que Josafá teve paz com o rei de Israel, né? Realmente, a gente vê que não houve guerra entre Josafá e Acabe.
pelo contrário, eles fizeram até aliança, né? O filho de Josafá se casou com a filha de Acabe, né? Então, no versículo 46 diz: quanto aos mais dos atos de Josafá e ao poder que ele mostrou, né? E como ele guerreava, né? Ele era um bom guerreiro, pelo jeito, né? Por acaso não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá, né? Eu já falei que esse livro de crônicas não é um livro de crônicas que está na Bíblia, né? É um livro de crônicas que se perdeu, a gente não tem, tá? Então, é um outro livro que falava tudo sobre os reis de Judá e de Israel. No versículo 47, então, diz, né, que ele expulsou também, ele fez algo que era bom, aqui está dizendo nesse sentido, né, também ele foi bom, ele fez o certo diante de Deus, dos olhos de Deus, porque ele expulsou da terra o restante dos sodomitas, né, algumas bíblias falam sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. O que são esses sodomitas que a Bíblia diz? Prostitutos, tá? Então, prostitutos cultuais. Né? Quando a gente fala de prostitutos cultuais, a gente às vezes pensa que existia só prostituta mulher, né? Cultual. Não, existia prostituto homem também. Então, é isso que está falando aqui. Os prostitutos homens cultuais eram chamados de sodomitas. Tá? Então, eles levavam esse nome de sodomitas, porque eles eram prostitutos cultuais, né? Então, não era igual hoje, sei lá, né? Hoje, a mulher rica, ela vai lá e paga um prostituto, né? Hoje, né? Naquela época, só quem buscava prostitutas, né? Eram homens, né? A não ser que fosse rainha, né? Uma mulher assim. Mas, de resto, eram homens. Então, eram prostitutos que serviam a homens, tá? Então, eles eram chamados de sodomitas. E ele expulsou todos os prostitutos e todas as prostitutas cultuais, porque Deus havia falado que não haveria prostitutos, né? Ninguém ia falar que estava servindo a Deus sendo prostituto. E aqui diz que no tempo de Asa existiam, e Asa tinha deixado, mas ele foi melhor do que Asa, porque ele tirou, é isso que está dizendo aqui, né? Então, aqui no versículo 48 diz que o reino de Judá dominava sobre Edom. Então, Edom era uma cidade tributária do reino de Judá, né? Josafá tinha poder ali sobre Edom. Então, Edom era uma cidade tributária, pagava tributo ali para Judá, e eles não tinham rei em Edom, não tinha um rei próprio, né? Era alguém de Judá que dominava ali sobre Edom, para ele manter o governo ali, né? Manter eles ali sob controle. Então, diz no versículo 49 que Josafá fez navios, né, que eram para ir até Tarsis, para irem lá para Ofir, para buscar ouro, né, o ouro lá de Ofir. Mas não foram, esses navios não foram, porque esses navios quebravam lá em Ezion-Geber. Aí no versículo 50 diz uma informação que a gente já tinha estudado. Diz assim: então Acasias, filho de Acabe, disse para Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios, porém Josafá não quis. A gente lembra que no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, diz que Acasias e Josafá tinham um acordo e os dois enviavam juntos navios. Josafá não enviava sozinho, os dois enviavam juntos, né? E tanto é que no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, chega um profeta para Josafá, e esse profeta diz: olha, porque você fez aliança com Acasias, é que esses barcos vão afundar. Se você não tivesse feito, né? Se você tivesse enviado os barcos para buscar ouro sem pôr Acasias no meio, ia dar certo, ia voltar. Mas se quis fazer aliança com Acasias, nenhum barco vai vingar, não, vai afundar todos os seus barcos, né? E a gente viu isso no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Então, o que acontece aqui, né? Ou foi um erro do copista, né? A pessoa que copia ali a Bíblia. Antigamente, gente, não era igual hoje, que a gente tem aquelas máquinas que copiam um monte. Antigamente, gente, era copiada à mão. As pessoas escreviam, né? Não era igual hoje, né? Era copiada à mão mesmo. Bem antigamente era assim, né? Não tinha jornal, não tinha aquelas coisas assim, né? Não tinha aquelas máquinas, né? Antigamente, os livros eram escritos. Então, você queria reproduzir um livro que você gostou, você tinha que escrever ele, né? E era assim, né? Por isso que às vezes a gente encontra alguns erros que não tem lógica, né? Você vê um nome aqui, a gente vai ver outro daqui a pouco assim. Vê um nome aqui, não tem lógica com contexto. Deve ser erro de copista, né? Então, a pessoa está copiando, o documento é muito antigo, né? Não dá para enxergar direito, tá meio rasgado, né? Então, ele colocava o que ele deduzia, né? Então, a gente observa alguns erros que não é erro de hoje.
É erro dessa época, onde não se existia gráfica, né? Não existia essas coisas assim. Então, eles tinham que copiar à mão. Então, havia erro ali humano, né? Erro de copista, tá? Então, ou houve isso, ou o que aconteceu. Ou pode ser, né, que eles começaram esse trabalho juntos, né? Aí o profeta veio falar para Josafá, conforme a gente no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o profeta veio falar com Josafá. Aí depois que Josafá descobriu, Josafá falou que não queria mais o serviço de Acasias, né? Achando que ia conseguir, agora que ele recusou Acasias e estava enviando sozinho. Mas deu errado do mesmo jeito, tá? Então, de duas uma, gente, eu não sei qual que é. Eu acredito que foi um erro de copista, tá? Mas no versículo 51, a gente finaliza esse para passar para outra parte 3 de hoje. Aí no versículo 51 diz, né, que Josafá morreu, tá? Então Josafá morreu, Josafá foi sepultado ali na cidade de Davi. A gente lembra que Josafá é descendente de Davi, né? Então Josafá foi sepultado ali. E Jeorão, então, o filho dele que já reinava com ele, que a gente acabou de falar, né? Já estava reinando os 2, 3 últimos anos dele com ele, passou a ser rei de vez, tá? Então ele passou a ser o rei total de Judá. Agora a gente vai pular ali para o segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Vamos estudar Jeorão, o filho de Josafá, que era ruinzão. A gente vai ver. Aí no versículo 1 diz que Josafá morreu, né? E ele foi sepultado ali na cidade de Davi. E Jeorão, o filho dele, começou a reinar ali no reino de Judá, tá? Então lá no reino norte está Jorão, filho de Acabe e de Jezabel, e lá no reino sul está Jeorão, filho de Josafá, que se casa com a filha de Acabe e de Jezabel. Se casa com a irmã de Jorão, tá? Então, eles são parentes. Aí no versículo 2, então, diz, né, que Jeorão, ele tinha irmãos. Josafá teve muitos filhos. E diz que esses irmãos, né, se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, né? E eles eram filhos de Josafá. Aí diz que o pai sempre deu muitos presentes para esses filhos, né? Dava muita prata, muito ouro, né? Coisas preciosíssimas. Deixou cada filho, né? Em uma cidade fortaleza, em uma cidade fortificada para não acontecer de morrerem. Então ele deixou os filhos ali, né? Mas Josafá sempre deixava claro que o reino seria de Jeorão, porque Jeorão era o primogênito, tá? Então no versículo 4 diz que quando Jeorão virou rei, quando Jeorão se fortaleceu como rei, ele matou todos os irmãos dele. Você já começa a ver aí que ele tá aparecendo aí com o povo de Acabe, né? Ele era casado, a gente lembra, com a filha de Acabe de Jezabel. Então, ele era casado com a Atalia. Então, ele mandou matar todos os irmãos dele, para não correr o risco dele perder o trono. Matou todos os irmãos e mais, não matou só os irmãos, matou também os príncipes do reino de Judá. Então, ele mandou matar os príncipes ali, né? O que são os príncipes? São as autoridades. Qualquer pessoa de poder, de influência, que pudesse vir a pegar o trono dele, ele matou. É isso que está falando. Então, você vê já o nível dele, né? Ele parecia muito com Acabe. Então, no versículo 5 diz que ele tinha 32 anos quando ele começou a reinar. Jeorão, o filho de Josafá. Aí diz que ele reinou por 8 anos apenas, tá? Então a gente vai ver que ele vai terminar de reinar, a gente vai morrer e Jorão ainda vai estar lá reinando lá no Reino Norte, tá? Então lá no Reino Norte Jorão vai demorar ainda, viu? Então no versículo 5 diz que ele reinou por 8 anos, tá? Ele tinha 32 anos quando ele começou a reinar e lá em cima estava Jorão. Ele vai morrer e Jorão vai continuar lá em cima. Aí no versículo 6 diz que ele não andou nos caminhos de Deus. Pelo contrário, ele andava nos caminhos de Acabe. Ele fazia as mesmas coisas que Acabe fazia. E diz que ele fazia porque ele era casado com a filha de Jezabel. Diz que essa mulher incentivava ele. Imagina, é filha de Jezabel. A gente já falou sobre Jezabel, né? Jezabel era uma mulher que ela foi criada para ser sacerdotisa ali de Baal, né? O pai dela era sacerdote de Baal. Então ela deve ter sido criada naquele fervor de Baal, né? E criou a filha desse jeito também. Então a filha era o mesmo nível da mãe. E diz que ele fazia o que era mal diante dos olhos de Deus por causa dela.
Porque tinha casado com ela, porque ele estava com ela. Aí no versículo 7 diz, né, que Deus não quis destruir a casa de Davi por causa do amor que ele tinha por Davi e por causa da aliança que ele havia feito com Davi. E porque Deus havia dito para Davi um dia que haveria sempre uma lâmpada em Israel, e essa lâmpada viria de Davi. Caramba. Quando a gente vai ver agora, né, a gente lembra que Deus falou que ia acabar com toda a descendência de Acabe. A gente vai ver que, na verdade, né, vai virar rei, depois de todos os descendentes de Acabe morrerem, vai virar rei um descendente de Acabe. É um neto de Acabe que vai virar rei. E é isso que Deus está falando. Não sobrou mais ninguém ali, né? Ele mandou matar todo mundo. Só tem Jeorão. Quem é descendente de Davi? Só Jeorão. Jeorão matou todo mundo. E aqui então diz que Deus só não decidiu matar a descendência de Jeorão por amor a Davi. Por amor a Davi é que a descendência de Jeorão, que também é descendência de Acabe, veio a ficar viva. Foi só por amor a Davi, né? Então a gente vê, foi o que eu havia falado em outra aula, existe um nível de intercessão extraordinário, né? Que vai além daquela intercessão comum que a gente vê, né? Às vezes a gente ora a Deus intercedendo por alguém, a gente fala, Deus tem misericórdia dessa pessoa, né? Mas existe um nível de intercessão que vai além. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e Deus endurece o coração de quem Ele quer endurecer. A Bíblia diz que a paciência de Deus tem limite. A paciência de Deus é longânima, mas não é eterna, não é infinita. Uma hora acaba. Uma hora Deus fala, chega. Né? A Bíblia diz, uma hora Deus te entrega a você mesmo. Uma hora Deus se cansa. E essa é a questão, né? Às vezes você está orando por alguém que Deus já se cansou dessa pessoa. Né, que Deus já chegou no limite, que Deus já entregou ela à própria dureza do coração dela. E você está falando para Deus, tem misericórdia dela? Deus não tem. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E Ele falou, não, eu vou endurecer o coração dela. Eu vou deixar ela se endurecer sozinha, né? Na verdade, Deus não endurece, Deus permite que o coração se endureça ainda mais, né? E como a gente ora nesse tipo de caso, né? Mas a Bíblia diz, né? Eu já até falei isso numa aula. No Novo Testamento ali, tem um momento que uma mulher, ela quer que a filha dela seja curada, né? Eu não lembro se é curada ou ressuscitada, mas ela fala para Jesus, Jesus, cura ela por compaixão a mim. Não é por compaixão a ela, é por compaixão a mim. Né? Existe um nível de intercessão diferente, né? Que eu vou orar pelo outro, mas eu falo para Deus, por compaixão a mim. Quebrando o coração dele. Por compaixão a mim, tem misericórdia dele. Por compaixão a mim, se mostra para ele, né? Não é por compaixão a ele, porque Deus já não tem mais compaixão a ele, mas é por compaixão a mim. Existe esse nível de intercessão, uau, né? E é isso que está acontecendo aqui. Caramba, só sobrou Jeorão da descendência de Davi. E Deus queria destruir Jeorão. Mas por amor a Davi, Deus não vai destruir Jeorão. Por amor a Davi. Por causa do que Deus um dia prometeu a Davi. Que da descendência dele é que viria o Messias. Então vai ter que ficar Jeorão ali vivo e ter algum filho. Ele vai ter que ter alguma descendência ali para dessa descendência Deus fazer ali o que ele havia prometido, né? E é isso que Deus está falando aqui. Caramba. Então no versículo 8 diz, né? Que nos dias de Jeorão, filho de Josafá, né? O povo de Edom se revoltou. Né? Josafá já não era mais vivo, o povo de Edom se revoltou e eles foram lá e constituíram um rei para si mesmos e saíram das armadilhas ali de Judá. Aí quando Jeorão soube disso, Jeorão falou, não, eu vou lá retomar Edom. Meu pai ganhava tributo de lá, meu pai mandava em Edom, eu quero mandar também, vou lá. Aí ele foi lá, diz aqui no versículo 9, que ele foi lá com o exército dele, com os carros de guerra dele, né? E ele foi lá à noite e ele feriu os edomitas ali, os edomeus, à noite. Porque ele tinha cercado ali eles, né?
e os capitães dos carros também. E ele cercou eles e tudo. Mas diz no versículo 10 que ainda assim eles não se renderam a Judá. Os edomitas realmente se revoltaram. E diz que eles estavam revoltados e nunca mais serviram a Judá até o dia em que esse livro foi escrito. Nunca mais voltou a ser tributário de Judá. Então diz que ao mesmo tempo uma outra cidade lá de Issacar também se revoltou, né? Lá de Issacar não, lá de Judá, uma outra cidade lá do reino de Judá, lá de baixo, né, do reino sul, também se revoltou nesse mesmo tempo e também quis ser independente. Essa cidade também se revoltou, mas eu não quero esse rei não, também se revoltou e gente se livrou também. E aqui diz claramente que tudo isso aconteceu porque ele havia deixado a Deus. Então Deus permitiu que isso acontecesse. Aí no versículo 11 diz que além disso, Jeorão, né, além de não servir a Deus, além de ter casado com a filha de Acabe de Jezabel, além de ser ruim, de ser mal, de ter matado os irmãos, né, além de tudo isso, ele ainda levantou altares pagãos nos montes da terra de Judá. Nas montanhas de Judá, ele começou a fazer um monte de altares pagãos ali para os deus Baal, para um monte de deus pagão. E diz que com esses altares, ele começou a fazer o povo de Judá se corromper. E o povo de Judá deixou de ir para Jerusalém adorar a Deus no templo de Deus e começou a ir nesses altares. E diz então, né, que ele começou a corromper todo o povo de Judá, né? Todo o reino ali. Aí no versículo 12, então diz, no versículo 12 tem um outro erro de copista, com certeza isso é um erro de copista, gente. No versículo 12 está dizendo assim, então lhe veio um escrito da parte de Elias. Gente, Elias não estava mais aqui não, né? Elias não estava, é impossível essa carta ser de Elias, não tem como, historicamente não tem cabimento isso, né? Então, o que acontece? Deve ser um erro de copista. Aqui provavelmente é uma carta de Eliseu, tá? Então, deve ser um erro de copista ali, tá? Então, veio uma carta escrita da parte de Eliseu para Jeorão, né? Então, a gente lembra até que Jeorão, Eliseu uma vez havia encontrado com Jorão, né? E ele era o único profeta ali da época. E ele falou, eu só vou te atender porque o Josafá tá aqui junto, senão eu nem falava com você, Jorão, né? Então, você vê que não tem como ser Elias, gente. Elias já tinha sido arrebatado, não era Elias. É Eliseu. E diz que nessa carta de Eliseu dizia o seguinte, assim diz o Senhor Deus de Davi, o teu pai, o teu ascendente, né? Porque você não andou nos caminhos do seu pai Josafá e nem nos caminhos do seu avô Asa, o rei de Judá, né? Mas, pelo contrário, você preferiu andar nos caminhos de Acabe. Você preferiu andar nos caminhos dos reis lá de Israel, do Reino Norte, e você se prostituiu. E além de você se prostituir, você veio a fazer o meu povo se prostituir, né? A gente lembra o que é prostituir, né? O que é prostituição, né? É você servir a vários, né? Várias pessoas, né? É servir. E Deus fala muito com Israel com relação a adultério e prostituição, né? Havia uma aliança com Deus. É como se Deus fosse o marido de Israel, entendeu? É como se Deus fosse o marido de Judá. E eles, ao servirem outros deuses, eles estão se prostituindo, eles estão adulterando, né? Então Deus usa muito esse termo para explicar a relação que havia ali, né? Deus era o marido deles, né? Deus era o noivo deles ali, né? É nesse sentido. E eles estão com outro, né? É assim que vai falando. Então aqui diz que eles se prostituíram, né? Além deles se prostituir, fez o povo se prostituir também, né? Segundo a prostituição da casa de Acabe. Vocês se prostituíram assim como toda a descendência de Acabe. E além disso, você matou os seus irmãos. E os seus irmãos eram melhores do que você. Caramba. Deus está dizendo, se seus irmãos estivessem vivos, eu ia puxar a descendência de Davi deles, não de você. Seus irmãos eram melhores do que você. Mas sobre você agora. Mas eles eram melhores. Caramba. Aí diz, por causa, gente, a morte dele não vai ser fácil não, que a gente vai ver agora, é um negócio terrível. E Deus então diz no versículo 14, por causa disso,
Eu vou ferir esse povo do reino de Judá com um grande flagelo. E eu vou também ferir os seus filhos com um grande terror, as suas mulheres e todas as suas coisas, tudo que você tem, tudo que te pertence. Eu vou ferir com um grande flagelo, né? Aí no versículo 15 diz que você também, Jorão, você vai sofrer de uma grande doença nas suas entranhas, no seu intestino. E o seu intestino vai começar a sair dia a dia por causa desse mal que você me fez. Então, no versículo 16 diz que Deus incitou os filisteus contra Judá. Então, os filisteus começaram a fazer guerra contra Jorão. Os filisteus estavam lá quietos, né? Aí agora eles queriam perturbar o reino de Judá por causa dos pecados de Jorão. Além disso, não só os filisteus, Deus também levantou os árabes. Quais árabes, né? Os árabes lá de baixo, do Reino Sul, lá perto da Etiópia. Então, os árabes lá pro lado dos filisteus, lá para baixo, né? Onde eram os amalequitas, lá por baixo ali, ele também incitou ali, Deus incitou para eles irem lá realmente, né, para guerrear contra o reino de Judá por causa do pecado de Jeorão. Aí no versículo 17 diz que eles foram lá guerrear contra Judá, né? Tanto os árabes lá de baixo, tanto quanto os filisteus. Eles foram lá guerrear contra Judá, né? E diz que quando eles chegaram lá, eles levaram tudo que estava na casa de Jeorão. Levaram toda a riqueza. Levaram os filhos de Jeorão, levaram as mulheres de Jeorão, né? E diz que só sobrou um filho. Só um filho conseguiu ficar. O restante eles levaram todos de Jeorão. Aqui diz que o nome desse filho que ficou é Jeoacás, não diz? Mas, gente, Jeoacás, na verdade, é Acasias, tá? Provavelmente não é erro de copista aqui. Por quê? Porque o significado do nome é o mesmo, tá? Quando você vai pesquisar em hebraico, tanto Acasias quanto Jeoacás, né? Eles têm o mesmo significado, o nome, tá? Então, não deve ser um erro de copista. Aqui a mesma pessoa recebe dois nomes, né? Acontecia isso, tá? Então, Jeoacás foi o que sobrou ali, né? O restante foi tudo levado pelos filisteus e pelos árabes, né? Então, Jeoacás é Acasias, tá? Então, a gente já sabe que esse que ficou vivo é o Acasias, que a gente vai ver amanhã sobre ele. Então, aqui diz, né? Amanhã não, segunda-feira. Então, diz que ele era o mais novo dos filhos. Aí, no versículo 18 diz, e depois de tudo isto, Deus feriu Jeorão nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Então, Jeorão ficou com uma doença no intestino. Ele tinha uma doença muito séria no intestino, incurável. Aí diz no versículo 19 que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, né? Gente, o intestino saiu dele. Olha o nível da doença, olha o nível do que Deus fez. O intestino saiu do corpo dele. Ele expeliu o intestino dele. E diz que então ele morreu de uma enfermidade muito grave. Falou que a morte dele foi tão abominável, foi algo tão assim, que o povo não queimou aroma para ele, né? Era muito comum, né? Quando se morria, né, um rei, eles queimavam aroma, queimavam, né, um cheiro suave ali para aquela pessoa que havia falecido, né? Um agradecimento, algo assim, né? Em memória da pessoa, né? Pela vida da pessoa tal. Foi feito isso com Josafá, foi feito isso com Asa, né? Mas diz que não foi feito para ele, como havia sido feito para Josafá, né? E diz no versículo 20 que ele tinha 32 anos quando ele começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. E ele foi sem deixar saudades. Ninguém sentiu saudade dele. Ninguém falava mais dele. E sepultaram ele então na cidade de Davi, ali onde os reis haviam sido sepultados. Agora a gente vai para a última trechinho aqui, tá? São só 10 versículos, gente. É rapidinho, menos de 10 versículos. E a gente já finaliza a aula de hoje para finalizar a história de Jeorão. E na segunda-feira a gente falar sobre Acasias e o fim, né, da descendência de Acabe. Semana que vem a gente já vai ver que a descendência de Acabe vai acabar de vez. Amém.
Só vai sobrar um ali, né, que foi o que Deus disse, pela misericórdia dele, ele vai deixar o filho de Jeorão com Atalia vivo, né? Então, no capítulo 2, né, no livro de Reis, capítulo 2 não, segundo livro de Reis, capítulo 8 agora, tá? Segundo livro de Reis, capítulo 8, do versículo 16 ao 24. Menos de 10 versículos, rapidinho. No versículo 16 diz assim: E no ano 5º de Jorão, né, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Como a gente já viu, eles reinaram juntos, Josafá e Jeorão, ali por uns 3 anos, né? Enquanto isso, Jorão estava reinando ainda lá no reino norte. Aí diz aqui no versículo 17, repetindo, né? Aqui é mais uma repetição do que a gente já viu. Diz que ele era da idade de 32 anos quando ele começou a reinar, e 8 anos ele ficou reinando ali em Jerusalém. Versículo 18. E andou no caminho dos reis de Israel, né? Então ele andou, apesar de ele ser um rei do reino de Judá, né? Do reino sul, ele andou como os reis do reino norte. Ele andou como os reis de Israel, né? E ele fez como os da casa de Acabe, porque ele tinha como mulher a filha de Acabe, né? E ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Versículo 19. Porém, Deus não quis destruir a Judá por amor de Davi, o seu servo, como ele havia dito para Davi, que sempre haveria uma lâmpada dele, né? Sempre deixaria um descendente de Davi, que era a lâmpada, era a luz, né? Para o povo. Que é Jesus, né? Versículo 20 diz, né? Nos seus dias se rebelaram os edomitas, como a gente acabou de ver, né? Contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei, que a gente já estudou. Versículo 21 diz, por isso Jeorão passou a Zair, né? A cidade de Zair, e todos os carros foram com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. A gente já também acabou de ver isso no segundo livro de Crônicas. Aí no versículo 22 diz que os edomitas não se renderam, continuaram rebeldes, né, contra o mando de Judá, e assim eles continuam até o dia em que foi escrito esse livro, né? Então, ao mesmo tempo, né, que Edom se desvencilhou de Judá, Líbina, uma cidade de Judá, também se desvencilhou de Judá ali. Aí no versículo 23 diz: quanto mais os atos de Jeorão, né, tudo mais o que ele fez, né, por acaso não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá, né, que a gente já falou que não é o nosso livro de crônicas também, né. Então no versículo 24, para finalizar a aula de hoje, glória a Deus, amém, né, a gente falei que não era tanto assim, ó, deu 1h e uns 10 minutinhos aí, tirando o louvor, deu 1h aí de aula. Então glória a Deus, tá vendo, irmão? Rapidinho. Versículo 24, então, para terminar a aula de hoje, diz: e Jeorão então morreu. E ele foi sepultado com os pais dele, né, na cidade de Davi, né, porque ele era descendente de Davi, porque senão nem lá não ia ser sepultado. Mas como ele era rei, era descendente de Davi, sepultaram ele lá na cidade de Davi. E então, Acasias, o filho dele, começou a reinar, tá? O filho dele com quem? Com a filha de Jezabel, tá? Então, era o filho dele e neto de Jezabel, tá? Então, Acasias era neto de Jezabel e neto de Acabe. E ele vai começar a reinar em Judá, a gente vai ver. Mas vai reinar pouquinho tempo, porque já vai morrer também. A gente vai ver, tá bom? Então, amém, gente. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Aí a gente terminou um reinado aí hoje, né? Glória a Deus. Segunda-feira, então, a gente vai estudar Acasias. Vamos falar sobre Jeú. Vamos ver a morte da descendência de Acabe. E vamos ver agora a história sobre Jeú. Jeú vai virar rei. Será que ele vai ser um bom rei? Né? Então, a gente vai ver isso. Amém. Então, e lá na história de Judá, a gente vai ver algo muito interessante. Uma movimentação bem interessante. Enquanto lá no Reino Norte vai surgir, né, esse novo rei, que é o rei Jeú, né, que não é descendente de Acabe, lá no Reino Norte, lá no Reino Sul, vamos ter a única mulher que foi rainha no Reino de Judá. Vamos conhecer ela, a filha de Jezabel, a louca, a Thalia. A gente vai conhecer ela doida, gente. A gente vai ver o nível de perversidade dessa mulher. Uma mulher muito ruim mesmo. Então, a gente vai falar sobre ela também semana que vem, tá bom? Então, amém, gente. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, amém? Deus abençoe a todos até segunda. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. No